oportunidade de fazer agora. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses nossos irmãos que o Senhor tem levantado para sustento desse ministério. Pai, nós queremos pedir que a cada dia, a cada manhã, as promessas da tua palavra se renovem em favor de cada um deles. Ó Deus, aqueles teus filhos que têm entregue seus dízimos, as suas ofertas, também as suas primícias, Deus, que eles não sejam esquecidos, mas que as bênçãos que estão na tua palavra sejam revertidas em favor de cada um deles e das suas famílias, e que haja prosperidade, ó Deus, nessas casas, assim como haja prosperidade na tua casa. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia de ceia, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo, aliás, melhor dizendo, Lucas 23, de 33 em diante. Aliás, de 28 em diante, né? Desculpa, não é Lucas não, é João mesmo. João 19, de 28 a 30. João 19, de 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nas ministrações de ceia, temos trazido aos irmãos as palavras proferidas por Jesus na cruz. Não são bem palavras, algumas são palavras, outras são frases. E paramos aí um pouco na sexta palavra, quando Jesus disse: está consumado, e entregou o Espírito. E nós falamos alguns efeitos na última ceia dessa consumação, desse fato de Jesus ter entregue a sua vida ali no Calvário. Um desses efeitos que nós mencionamos é que os salvos são acolhidos ou serão acolhidos num lugar especial que é a Nova Jerusalém. Ali no Apocalipse capítulo 21, 3, fala que o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o mesmo Deus estará com eles. E nós vimos que essa moradia de Deus entre os homens era um anseio do coração de Deus desde o Antigo Testamento. Passando pela história bíblica, nós iremos ver que lá no Éden, Deus já tinha uma comunhão com o homem. Deus vinha toda tarde para estar com o homem. Quando Deus cria a nação de Israel, um dos desejos dele também era que ele habitasse no meio do seu povo. Ali em Êxodo capítulo 29, 45, fala: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Encontramos Deus mais na frente, caminhando junto com o seu povo no deserto, naquela coluna de nuvem de fogo. Ali diz que durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Ou seja, a presença de Deus aí no deserto. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele também fala: farão para mim um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. No templo de Jerusalém, o mesmo se repete. Algo impressionante, quando Ciro, que nem era da linhagem de Israel, mas um rei pagão, quando ele estava liberando recursos e também alguns dos filhos de Deus para retornarem a Jerusalém, algo que Ciro fala é o seguinte: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Olha que coisa interessante, até um rei ímpio, que nada tinha a ver com o povo de Deus, Deus designa para construir esse templo onde Deus iria habitar com o seu povo.
Essa também foi a linguagem dos profetas, de Jeremias, Ezequiel, Zacarias e outros profetas, sempre falando: eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Linguagem desse tipo a gente encontra muito em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a gente vê Jesus vindo para habitar entre nós, ou seja, Deus vindo até nós. Ali em João 1,14 fala exatamente isso: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, concluindo aí essa palavra que eu já trouxe aos irmãos apenas a título de recordação, nós percebemos que Deus finalizou a sua moradia conosco através de Jesus e depois quando Ele envia o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Então esse desejo de Deus está nesse item que nós colocamos aos irmãos na ministração anterior. Mas um outro efeito que nós podemos observar, ou que podemos ter a certeza que vai ser assim, dessa consumação do Senhor, é a nossa glorificação. Ali no Evangelho, aliás, não o Evangelho, a carta de João, a primeira carta, capítulo 13, versículo 2, João fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim o veremos como Ele é. Eu gosto dessa expressão, seremos semelhantes a Ele, ou seja, vamos receber um corpo glorificado. É isso que o João está colocando aqui. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala desse corpo. Ele fala: assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 em diante, nós temos esse texto da palavra de Deus. Mas um outro efeito dessa morte e consumação de Jesus se relaciona com o próprio retorno dele à terra. A gente tem um texto interessante, que é o arrebatamento da igreja, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, 4, 16 a 17, que fala que, dado uma ordem, com a voz de arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, Jesus descerá do céu. E os mortos nele ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos nessa ocasião, de acordo com esse texto de Tessalonicenses, vão ter os seus corpos transformados para subir ao encontro do Senhor nos ares. E o texto finaliza dizendo: assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nós entendemos que o retorno de Jesus, que inclui tanto o arrebatamento da igreja, como um outro ato que é a sua segunda vinda propriamente dita, aí tem um cenário apropriado para o que vai acontecer no final dos tempos, inclusive o juízo final, o juízo do grande trono branco, quando ali no livro de Apocalipse fala desse juízo. Mas Paulo fala disso a Timóteo, ele fala assim: na presença de Jesus Cristo e de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino, eu exorto solenemente. Ou seja, a morte de Jesus também diz tudo a nós com respeito ao final dos tempos, a destinação de cada um de nós. Mas também fala da nossa segurança e também da nossa esperança. Naquele texto de Coríntios, no capítulo 15, versículos 13 e 14, Paulo fala: se não há ressurreição de mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Jesus, ou se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, nós vivemos numa certeza de que Jesus ressuscitou. Para nós crentes, para você que é filho de Deus, que é salvo por Cristo, a nossa vida não se resume apenas aqui na terra.
mas nós temos a esperança de um mundo por vir. Mas, na verdade, se não houve a ressurreição de Jesus, tampouco haverá a nossa ressurreição. E, conforme Paulo diz, se isso foi uma lenda, se isso não é verdade, a nossa fé é inútil, a nossa vida é vã, e até mesmo a igreja não poderia existir. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou, graças a Deus que mediante a ressurreição dele, nós haveremos de ter os nossos corpos ressuscitados ou transformados. Eu preferia ser transformado com arrebatamento, mas se morrer antes, vai ressuscitar e vai ser transformado. Quero ir finalizando já a nossa palavra de hoje, já que a palavra é um pouco mais curta, dizendo que essa palavra consumado na língua grega é a palavra teléo. E, de acordo com os escritos gregos antigos, essa palavra significava que uma dívida foi paga. Isso significa o seguinte: nossos pecados, eles construíram uma grande dívida diante de Deus. Mas graças à consumação da cruz, graças à morte de Jesus, essa dívida não existe mais. É interessante o que Paulo fala, ele diz assim: fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. E o mesmo Paulo fala aos Colossenses o seguinte: foi Jesus quem nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A palavra redenção aqui significa alguém que foi lá e nos comprou, nos tirou de um jugo, nos tirou de uma escravidão. E foi isso que Jesus fez. Os nossos pecados nos tornaram cativos de Satanás, mas Jesus, ele aniquilou essa dívida com a sua morte. Quando ele disse está consumado, significa que a dívida foi paga e que eu mudei de lado, eu mudei de reino. É isso que diz o texto aqui. Eu coloquei aqui uma citação da Bíblia online, da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz o seguinte: Cristo, presta atenção, satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Eleito sou eu, é você. Esses pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isso violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. Ou seja, nós estávamos mortos, mas pela sua morte, Jesus nos trouxe vida, sem o peso, sem o incômodo do pecado que antes nos subjugava, que antes nos escravizava. Ele, de acordo com uma palavra de Timóteo, ele fala assim: tornou inoperante a morte e trouxe a luz e vida, e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, gente, a obra de Jesus na cruz é perfeita. Não há nada a acrescentar, não há nada também a remover. Nada que o homem possa fazer é capaz de comprar a salvação. Ela foi concedida gratuitamente por Cristo. E o preço para nós foi gratuito, mas Ele pagou um alto preço. Ele morreu pelos nossos pecados, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Então que essa mensagem fique no teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. E daqui a pouco estaremos participando da mesa do Senhor. Vou pedir para o pastor Luiz estar orando e já dando início à ministração da ceia. Amém, querido. Siga de pé. Eu quero, antes de orar, ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão, versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É você e Deus agora. Examine o seu coração. Não é o seu irmão do lado, seu pai, sua mãe, o pastor, o diácono, é você e Deus. Eu convido você a orar agora. Examine o seu coração. Deus amado, um momento tão sublime na tua presença. E vamos participar da mesa do Senhor. Que participemos, ó Deus, com amor, com fé, com alegria, com gratidão. Examina, Deus, o nosso coração. Deus, nós queremos ser gratos todos os dias por tão grande salvação. O preço foi tão alto, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos renovar a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor. Ó Deus amado, som do nosso coração, o Senhor nos conhece, sabe quando nos assentamos, nos levantamos, ainda a palavra não chegou à minha boca, o Senhor conhece. E nós queremos participar da mesa do Senhor com fé, com temor, Pai, também com muita alegria e gratidão diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós queremos convidar o nosso irmão Benedito Morasco, nosso irmão Flávio, o Belonce, o irmão Maurílio, José Bravo, Antônio Carlos Gonçalves, o irmão Luiz Lugato e nosso irmão José Sorrente. Quem deve participar da mesa do Senhor? Você é membro desta igreja ou de outra igreja, foi batizado, você tem o privilégio de participar da mesa do Senhor. E eu quero, antes que você receba o pão, eu quero ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. E diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a vida eterna é o bem mais precioso que você pode ter. Tudo aqui passa, e muito rápido, mas a vida eterna é algo extraordinário. E nós temos, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Receba o pão e agradeça a Deus, e nós vamos louvar ao Senhor também. Aqui
E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus. Porque um dia tu morreste na cruz, ó Deus, derramaste teu sangue, ó Deus, para que a humanidade, Senhor, a todos aqueles que com fé o aceitassem no seu coração e fossem salvos, Pai. E um dia tu alcançaste a mim e alcançaste a todos os irmãos que estão nessa noite, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa misericórdia, por esse amor e por essa graça, Senhor. Porque nós temos a certeza pela fé, Deus, que um dia nós estaremos contigo, Senhor. Essa é a maior esperança que nós temos, Pai. Porque o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a tua palavra, aquilo que o Senhor nos prometeu, jamais passará. E nós te glorificamos, Pai, e te exaltamos. E que cada dia mais, cada um de nós, ó Deus, possamos ser gratos, ter um coração agradecido, ó Deus, porque sabemos que todas as dificuldades, todos os problemas desse mundo um dia acabarão. Mas a eternidade nós estaremos ao teu lado e essa jamais acabará. Nós te damos graças, ó Deus, te exaltamos e todos juntos oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, depois quando forem receber o cálice poderão ficar de pé. Quero deixar 2 versículos da palavra de Deus nesse momento com os irmãos. Romanos capítulo 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos livrou de uma lei que era a lei do pecado e da morte. Hoje estamos debaixo da lei do Espírito de vida, ou seja, o que Deus fez por nós mediante Jesus na cruz. Então vamos participando agora do cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Ele verteu o seu sangue na cruz para que através deste sangue derramado nós pudéssemos receber a vida e a vida eterna.
primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Senhor meu Deus, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos concede essa noite, Pai, de participar, Senhor Deus, desses memorial, Senhor Deus, que é a Santa Ceia do Senhor, Pai. Obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor se entregou por nós naquela cruz, Deus, e hoje nós temos vidas, Deus, vidas através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por todos. Deus, eu louvo e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. salvação, e podemos, ó Deus, participar mais uma vez da ceia do Senhor. Glórias ao Senhor, ao teu nome, para todos sempre, e que sempre, mais e sempre, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que possamos, ó Deus, mais e mais vezes, ser dignos de participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar o último cântico, com alegria, puxa aí. Você
Amém. Você quer ir para Canaã? Amém. Opa! Canaã é a figura do lugar celestial, irmãos, onde nós caminhamos. Nós somos peregrinos, assim como o povo de Israel foi peregrino no deserto. Nós somos peregrinos na terra, caminhando em busca de uma cidade, a Nova Jerusalém celestial. Podem sentar, nosso culto está chegando ao final. Queremos pedir aí o auxílio dos jovens, adolescentes, na separação das primícias. E agora, terminando o nosso culto, a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.